Meu nome é Graciele Costa. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho cabelos crespos, curtos, com a lateral raspada, e estou vestindo uma camisa cor aqui de cobre. Estou com brincos e colares e colar dourado. O José pediu para eu me apresentar, né, Enedina? Vou me apresentar, então. Eu sou Graciele Costa Ferreira, sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Serviço Social. Sou graduada, mestre, doutora e pós-doutora em Serviço Social. Fui vencedora do prêmio CAPES-Tese de melhor tese de doutorado do país, em 2021-22. Minha última experiência foi como pesquisadora visitante na Universidade de Harvard. O meu campo de pesquisa original é a política social e a eugenia, mas eu sou uma pessoa que, desde que me entendo por gente, sou apaixonada por tecnologias. E na minha última experiência nos Estados Unidos, está dando um ecozinho aí para vocês? Não. Na minha última experiência nos Estados Unidos, foi quando, em 2023, o ChatGPT estava estourado, né? Todo mundo falando de inteligência artificial. No meu primeiro dia de aula lá na universidade, em Cambridge, as pessoas falando já de primeira. Bom dia, tarará. Já avisamos que não é para usar ChatGPT. Os programas das disciplinas todos já dizendo que não era para fazer o ChatGPT. E eu chegando lá sem saber o que é ChatGPT, né? O que está acontecendo. E, a partir daí, comecei a acompanhar toda a repercussão, não só na universidade, mas era muito comum, pelo menos uma vez ao dia, algum noticiário falar algo sobre o ChatGPT, a OpenAI. E, desde então, eu comecei a me dedicar a estudar sobre isso. Primeiro interessada como professora. Quem é professora que está aqui? Então, primeiro interessada como professora. Que eu falei, mas e agora? Como é que vai ser, né? Tem um ChatGPT, as pessoas estão usando a inteligência artificial para fazer tudo. Depois eu comecei a ficar interessada como estudiosa no campo da própria política social, dos direitos sociais, e como uma pesquisadora que teve um trânsito no mestrado, doutorado, um debate muito forte na teoria crítica, na teoria do valor, nas concepções marxistas sobre valor-trabalho. Então, hoje, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é um pouco dessas minhas inquietações, né, que eu tenho dedicado aí nos últimos 2 anos, pelo menos, para pensar, mas amadurecendo com mais força esse ano. Esse ano eu estou dando uma disciplina lá na universidade sobre inteligência artificial e o dispensar do humano na era do capital. Uma disciplina que se propõe a fazer reflexões políticas, filosóficas, econômicas, culturais. E é um pouco do que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quero agradecer ao José Vital pelo convite, parabenizá-lo pela iniciativa, saudar a organização da 2ª Conferência Ceará por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, saudar meu companheiro que está aqui comigo, compartilhando comigo, o Igor, não é isso? Também todas as entidades, o movimento social, a Enedina, que me trouxe aqui, junto com a Aloysio, o Tiago, todas as outras entidades de trabalhadores estão aqui, as pessoas da Unilab, né? Todo mundo aqui é estudante da Unilab? Então, ou professor estudante, então, saudar estudantes, os técnicos que estão aqui com a gente, e dizer que é uma honra estar aqui. Cadê o Fábio, que estava nos recebendo aqui? Fábio já me saudou, né? Professora, bom, a gente chegando atrasado, né? Porque teve um trânsito enorme lá em Fortaleza. Fábio, a primeira coisa que falou, professora, seja bem-vinda à Redenção, a primeira cidade. Aí eu completei, abolir a escravidão, Fábio, porque o professor estuda antes. Falei, estou sabendo, Fábio. Então, não só estou sabendo, como eu acho que foi, Vital, muito sagaz, mais uma vez, da sua parte, né, de toda a organização, de nos convidar para fazer uma reflexão sobre ar e igualdade nesse território, né? Um território que é marcado pela luta pela reparação histórica, pela luta pela liberdade, pela também possibilidade que nos traz de pensar a produção do saber científico e do saber político a partir de outros marcos civilizatórios. Então,
Me parece que estar em redenção e falar sobre inteligência artificial, e eu sei que talvez algumas turmas aqui não necessariamente sejam da área de ciência e tecnologia, mas o convite é exatamente esse, né? Eu sou uma assistente social, tudo bem, eu acabei de terminar uma especialização em inteligência artificial e ciência de dados, mas nós precisamos que pessoas, né, que sejam de outras áreas também se dediquem a pensar sobre a inteligência artificial e como ela afeta a todos nós. Então, a Redenção, a Unilab, ela nos fazem, de alguma forma, pensar, refletir e reivindicar que falar sobre inteligência artificial é falar sobre história, é falar sobre desigualdades, é falar sobre cultura, é falar sobre possibilidades, é falar sobre um projeto de sociedade, e nós estamos advogando aqui a também falar sobre um projeto de país. Eu comecei perguntando lá no Rio de Janeiro, essa semana, num evento da Frente, com direitos sociais, se seria possível mesmo falar de inteligência artificial como direitos sociais. Seria possível pensar em inteligência artificial com igualdade? E eu pergunto isso porque, no contexto que a gente vive agora, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, pensar inteligência artificial, pensar direitos sociais, pensar formas diversas de vida e cultura e expressão, pensar direitos humanos, tudo isso passou a ser visto como questionável e desnecessário. Na era que a gente vive, a chamada era da pós-verdade, né? Falar que as pessoas têm que ter direito à alimentação, saúde, educação, falar que as pessoas têm que ter direito a trabalho digno, falar que as pessoas têm, sim, direito de ir e vir, falar que as pessoas têm direito a assistência social, à igualdade, a políticas de reparação. Isso soa, para a maior parte, inclusive dos governantes, a nível mundial e local, como um completo absurdo. Esses direitos, assim como os nossos dados, que boa parte de nós está fornecendo nesse momento ao digitar no celular, ao tirar uma foto, eles são cada vez mais tratados como um ativo de mercado, como algo que pode ser vendido e que, pelo contrário, não só pode, como deve ser vendido. Presidentes como o Milei na Argentina defendem que a educação ela não tem que ser pública. A educação tem que ser de caráter privado. Se a família quer enviar alguém para uma escola, que ela pague. Se a família quer ensinar essa criança dentro de casa, que ela se responsabilize para tal. Essa é a lógica que tem sustentado os governos nesse momento do mundo, né? Que a gente chama um momento de neoliberalismo extremado, em que o Estado ele é chamado para oferecer, Enedina, pouquíssimos direitos sociais. Educação de nível superior pública, como a gente tem aqui na Unilab, não. As pessoas, se quiserem estudar, elas paguem. E, preferencialmente, a gente vai ver que a própria ideia de estudar vai sendo questionada, especialmente a nível superior. Nessa era que eu chamo de neoliberalismo de extremos, não cabe pensar coletividade, não cabe pensar solidariedade, não cabe pensar sequer a compreensão de que todos e todas devem ter direitos sociais. Por isso que a inteligência artificial ela não deveria ser vista apenas como uma revolução que é tecnológica. Impressionante. Como, de fato, ela é impressionante. Mas a inteligência artificial, ela tem muitas possibilidades, tal qual ela tem muitos limites. A inteligência artificial, que talvez, teoricamente, aqui, nem todos nós, né? Poxa, o que é um algoritmo? O que é inteligência artificial? O que é machine learning? Talvez agora você não precise se aprofundar nesses conceitos para entender os efeitos que a inteligência artificial já produz na sua vida, talvez você sem saber. A inteligência artificial, ela, além das possibilidades infinitas que ela traz, ela tem algumas limitações, porque ela expressa e, ao mesmo tempo, ela aprofunda um tipo de sociedade que tem como princípio tornar seres humanos dispensáveis. Nos últimos meses, né, não sei
Se o pessoal aqui é muito aplicado, professora, por exemplo, e não usa... Quem aqui tem Instagram? Alguém tem Instagram? Ah, tá bom. TikTok. Você vê que os jovens têm mais TikTok, né, do que... Se você, né, tá por aí, rolando no Instagram, se você tá por aí no TikTok, você deve ter... Quem viu aqui nos últimos tempos novela de fruta? Tomar tudo? Cadê? Abacar tudo? Tá acompanhando. A saga do tomate. Provavelmente você também... Aí vou puxar para uma bolha mais do quem gosta de discutir política, por exemplo. Deve ter visto falar num perfil chamado Dona Maria. Quem é que viu o perfil da Dona Maria? Que é uma... Ninguém viu. Então, pesquisa aí quem está com o Instagram aberto, por favor. Dá uma busca aí para mim. Pode estar no Instagram, Dona Maria. Alguém já achou aí para mim? Esse ar está muito frio, gente. Vocês não estão com frio, não? Pelo amor de Deus. Ô, Vital, ajuda nós aí. Obrigada. Dona Maria, alguém mostra aí para nós. O que está na bio da Dona Maria? Fala para nós. O que está escrito lá na bio da Dona Maria, na descrição do perfil dela? A vovó... Deixa eu ver, mostra aqui. Isso aí. Vamos bater palma aqui para a nossa convidada maravilhosa, nossa professora. Espera aí, que nessa aqui não. Você arrumou a Dona Maria... Tem muitas Donas Maria. A Dona Maria que nós estamos querendo é essa aqui, ó. Tem quase 1 milhão. Dona Maria, voz do povo brasileiro de bem. Só do de bem. Aí tá assim, personagem criada por IA. Pesquisa aí, Dona Maria.ia. Dona Maria, tudo junto, .ia. Conteúdo baseado na realidade dos brasileiros. Alguém conseguiu achar aí? Dona Maria, tudo junto, .ia. Obrigada, professora. Acharam? O conteúdo é criado só para quem? Brasileiros de bem. Dona Maria, pessoal, alguém aí achou o perfil também, além das meninas? Não é para vocês seguirem, não, tá? Só para vocês conhecerem ela. Ela é um personagem criado por inteligência artificial. Agora, você olhando assim rapidinho, você ia rapidamente achar que é uma IA? Dona Maria está viralizando, ela tem quase 1 milhão de inscritos, de seguidores no Instagram. E ela tem se colocado como uma senhorinha lá dos seus 70 anos e pouco, Igor, defendendo os valores, né, do que é chamado família tradicional brasileira, os valores que a extrema-direita tomou como delas, tá? E passou a dizer que é só de cidadãos de bem. Passou a produzir, Dona Maria, esse personagem, discursos de ódio, falando sobre a situação de vida dela. Então, observem o que eu estou querendo dizer. Você não precisa ser especialista em IA para perceber como isso está interferindo. Dona Maria é um perfil criado recentemente, tem quase 1 milhão de seguidores, e nós estamos num ano de eleição. Nossas avós, nossas mães, às vezes nem nós mesmos vamos conseguir distinguir o que é o que não é vídeo produzido por IA. Mas se você está encontrando Dona Maria agora... Viu? O pessoal aqui viu mais novela de fruta do que viu Dona Maria. Tá bom, continue assim com esse algoritmo de vocês. Talvez você tenha visto alguém bebendo detergente essa semana. Vocês viram isso? Quem viu aí? Levanta a mão. Olha que curioso, né? Na mesma sociedade que a gente vê novela de frutas, Donas Marias, pessoas bebendo detergente, viralizando nas redes sociais, nessa mesma sociedade... Nós temos pessoas que estão morrendo, se endividando por conta de bet ou joguinhos como o joguinho do Tigrinho. Joguinhos e bets que são moldadas por inteligência artificial. Trabalhadores, nessa mesma sociedade que a gente vive, de aplicativos, eles estão sendo submetidos à lógica dos sistemas automatizados. Tem pessoas que trabalham com uma coisa chamada microtrabalho digital e estão sobrevivendo só com isso. E nós estamos nessa mesma sociedade acompanhando empresas como a Palantir, que fez recentemente um manifesto dizendo que as empresas que são, bilionárias, milionárias, à frente dos sistemas de inteligência artificial, elas têm mesmo que seguir uma linha
que não tem medo de enfrentar, inclusive, a própria democracia. Manifestos extremistas, afirmando que a vigilância, a guerra, devem sim ser modelos de negócio organizados pela IA. Então, muita gente, quando fala de IA, tende a se perguntar o seguinte: será que a IA vai tomar meu emprego? Será que eu estou me formando agora, mas será que isso vai ter sentido daqui 20 anos, a tarefa que eu faço hoje? Será que uma IA pode fazer? A pergunta que eu convido todo mundo para fazer a partir de agora não é se a IA pode tomar o seu emprego, mas é exatamente que tipo de sociedade é essa que a gente vive que permite e trata pessoas como descartáveis. Olha o que eu quero dizer. Não é a inteligência artificial, esse é o meu argumento, que vai tornar o ser humano descartável, né, do ponto de vista das relações de trabalho. Mas é a inteligência artificial concebida na nossa sociedade, a sociedade capitalista, que trata, desde a sua origem, na lógica moderna de sociedade, as pessoas como descartáveis. Agora, são todas as pessoas, Igor, que são tratadas como descartáveis na nossa sociedade? Não. Algumas vão ser mais descartáveis do que outras. Agora, observe, se nós sabemos uma coisa importante que a gente precisa saber é a inteligência artificial, ela se diferencia de outras formas de tecnologia, inclusive de alguns outros tipos de algoritmos que a antecederam, porque a inteligência artificial tem a capacidade de, conforme ela se expõe à tarefa, conforme ela se expõe aos dados, ela pode continuar aprendendo sozinha. Ela não precisa executar comandos apenas que foram dados anteriormente por um ser humano. Ela, a partir dos padrões que ela encontra, ela vai aprendendo mais e se expandindo, como nós, seres humanos, fazemos, certo? Quando a gente é criança, a gente aprende que há, por exemplo, forma cadeira, é como aqui o Igor está aqui sentado. Mas, de repente, a gente vai se expondo, com o passar do tempo na vida, a outras formas de cadeira. Então, você começa a reconhecer que isso aqui também pode ser uma cadeira, que uma cadeira marrom pode ser uma cadeira, que uma poltrona pode ser uma carreira. Como é que eu vou aprendendo? Eu vou me expondo às informações e vou moldando o meu aprendizado a partir disso. A inteligência artificial faz a mesma coisa, só que baseada em modelos matemáticos, probabilísticos, estatísticos. E ela não se expõe a 10, 20 cadeiras ao longo de 10 anos, um ano. Ela se expõe a bilhões de formas de cadeiras, milhões de formas de cadeiras, para poder identificá-las com mais rapidez e mais eficácia. Então, se é assim que a IA aprende, né, a partir dos dados disponíveis, identificação de padrões, isso significa que, se hoje nós temos uma sociedade que se organiza a partir de alguns critérios, e aí eu vou falar da aparência, da lógica da produtividade, da intensificação das tarefas, sempre com o objetivo de como é que isso me dá mais lucro, não pode ser surpresa que a inteligência artificial ela seja usada com uma finalidade parecida. Então, a gente pode aqui nos questionar, né? Todo mundo aqui já fez prova esse ano na faculdade aqui? Não. Não teve, já teve semana de provas? Vão acumular, todo mundo vai acumular as provas no mesmo período? Será? Não. Ou aqui não tem modelo de provas, que aqui também vocês têm uma universidade diferente, né? Tem provas aqui? Tem. Pela cara, tem muita. Então, por exemplo, a prova, professora, nem sempre define a qualidade do aluno. Concorda? Às vezes você está nervoso no dia, você passou mal, não deu para estudar na véspera. Mas aqui tem uma coisa chamada CR também, que é o coeficiente de rendimento, não? Como é que chama? IDE. Então, no boletim de vocês têm um IDE, certo? Na hora de ir para o estágio, isso conta. Na hora de conseguir uma bolsa, isso conta. Na hora de entrar para um projeto, isso conta, certo? Muitas vezes, na faculdade, parece que a gente só vale o CR ou o IDE. Concordam? Se meu CR, se meu IDE é baixo, parece, poxa, eu não sou um estudante
tão bom, mas nem sempre isso se representa exatamente o que você é. Representa talvez um momento da sua vida. Na nossa sociedade, é como se o IDE, né, que a gente vive aqui na faculdade, ele fosse permanente no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, você é o que você performa. Você é o que você apresenta, você é o que você entrega. Se você não entrega, se você não performa, se você não apresenta, você não é bem visto como inclusive como um bom cidadão de bem, não é só como um trabalhador, tá? Então, observe, por que eu estou trazendo isso? Porque por essa lógica de sociedade que a gente é valorado pelo que a gente, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente performa como trabalhador, performa numa rede social, isso significa que as tecnologias, inclusive a IA, elas reproduzem essa maneira de interpretar o ser humano. Isso significa, pessoal, que as diferenças culturais, a diversidade de cada um, o modo de cada um falar, pouco importa. Tudo isso vai entrando na mesma zona de massificação e, especialmente, quantificação para determinar ou não a sua eficiência e eficácia. Por isso que a inteligência artificial ela não é só uma ferramenta. Ela não é só uma tecnologia supostamente neutra. Primeiro, porque nenhuma tecnologia é neutra. Segundo, porque a inteligência artificial, como está posta hoje, representa um projeto de sociedade. Um projeto que está em disputa, e é essa disputa que a Frente de IA por Direitos Sociais quer disputar. Então, falar de inteligência artificial é falar sobre trabalho, educação, democracia, geopolítica, soberania nacional. Significa falar sobre hierarquias raciais, de gênero, etárias. Significa falar sobre saúde mental e a expansão da ansiedade, da depressão entre nós. Significa falar sobre a homogeneização de culturas. Tem estudos demonstrando que, por exemplo, o TikTok e a maneira que as pessoas se expressam no TikTok tem produzido influência na maneira, professor, como os adolescentes se expressam, negando o seu sotaque, negando a sua forma de falar para tentar se adequar ao modelo que viraliza mais. O que eu quero dizer é que a inteligência artificial, que todos nós, de novo, sabendo ou não sabemos, lidamos com ela todos os dias, ela está moldando o mundo à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos algoritmos. Os sistemas de recomendação dizem para nós todos os dias, não se preocupe, eu te mostro o mundo, eu mostro para você o que você quer ver, o que te agrada, eu mostro para você as melhores escolhas. Toda vez que a gente entra num canal do YouTube, o que a pessoa fala para você, professor? O que ela fala? Ninguém vê o YouTube aqui? O que a pessoa fala? Fala, professor? Não. O youtuber, o que ele fala para a pessoa? Quando a primeira coisa que abre o vídeo. Gente, vocês não veem o YouTube? Não é possível. Fala aí, professor. O professor falou. Inclusive, estamos aí no YouTube, né? Se inscreva no canal da Frente IA por Direitos Sociais. Pessoal, a primeira coisa que a pessoa fala é: oi, pessoal, meu nome é fulano de tal, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as recomendações. Dê um like. Por que ele está pedindo like? Para o algoritmo do YouTube recomendar o vídeo dele para pessoas com um perfil de interesse etário, de gênero, parecido com o deles. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de futebol. Alguém que gosta de futebol? Tá bom, né? Então tá, ó, a professora gosta. Eu tenho um hábito. Eu só abro meu YouTube sem login. Não entro, não ponho minha conta, então eu não consigo me registrar, nem dar like, nem ativar sininho para nada. Então, toda vez que eu entro e uso as abas anônimas, toda vez que eu entro no YouTube, é como se eu estivesse entrando a primeira vez. Então, a primeira vez não tem nada, e aí eu digito lá. Eu adoro futebol. Não tenho time, mas adoro futebol.
Aí vamos ver como é que foi a rodada do dia, tá, vou assistir. Aí vejam o segundo vídeo sobre futebol. No terceiro vídeo, aquela abinha que fica assim do lado ou embaixo do celular, começa a aparecer para mim uma série de recomendações misteriosas. Canal do Redcast, que é um canal dos Red Pills, né, que são um pessoal que tem uma linha um pouquinho complicada, que são misóginos. Começa a aparecer para mim canais como o do MBL. Começa a aparecer canais para mim como canais do Nicolas Ferreira. Começa a aparecer canais para mim como... Aí já vai, né? Abriu um buraco que você vai entrando. Veja bem, Vital, eu não voto, não acompanho, não dou suporte para nenhuma dessas pessoas que eu falei. Mas o fato de eu gostar de futebol, o algoritmo já associa que eu tenho um perfil político já pré-definido, alinhado à extrema-direita. Olha que curioso. E aí... Vamos pensar que às vezes você chega em casa, né? Aqui em Redenção ninguém pega ônibus, né? Alguém pega, só se morar em Fortaleza, né? Tem que pegar, mas em geral faz tudo aqui. Mas imagina que você passou o dia inteiro, já está aqui cansado, vai para casa, chega em casa, só quer ver uma coisa para relaxar. Você deixa o YouTube, ou você deixa a Netflix, ou você deixa o próprio TikTok, ou você deixa o que você quiser rodando, e ele vai escolhendo para você o que você quer ver. O próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo. Ou seja, o algoritmo diz o seguinte: não precisa escolher, eu escolho por você. Eu te conheço de tal modo que eu posso escolher e sei dizer o que pode te deixar relaxado, o que pode te deixar com raiva, o que pode te deixar feliz, o que pode te deixar triste. E todo aquele cansaço, aquela indiferença que você passou no dia de estudo, de trabalho, vai sendo deixado de lado. Deixa-se de lado essa indiferença no primeiro momento em que você pluga a sua atenção no celular conectado à internet. E, de repente, nesse mundo virtual que você entra, tudo passa a ter mais sentido. E aí, todas aquelas suas dores, os seus medos, os seus receios, os seus sonhos, tudo isso, no caso das redes sociais, passa a ser elevado a um patamar que nós chamamos de uma câmara de eco, que seria um pouco do que é chamados como bolhas, né? Então, cada um tem a sua bolha. Você não acha isso incrível? Que nós podemos ter a mesma rede social, mas cada um aqui recebe um conteúdo personalizado. O algoritmo do seu TikTok, do seu Instagram, eles sabem mais de você do que você mesmo. Eles conseguem perceber e prever, inclusive, não foi um nem dois, nem foram 3 casos, quando a mulher está grávida, antes da pessoa saber que ela está grávida. E, eventualmente, também aqui a gente já aconteceu de querer comprar um item ou fazer uma viagem e aquilo começar a aparecer para você antes de você mesma registrar. Como é possível? Como é possível que eles saibam mais sobre nós do que nós? Só é possível por conta da lógica do aprendizado de máquinas. Ele aprende, no caso aqui dos nossos exemplos, com o que a gente assiste, com o que a gente compra, com a pesquisa que você faz, com o que a gente odeia. Vocês sabiam que eles conseguem mapear, inclusive, onde você bota mais seu dedinho ou não? Quais são as áreas de calor? Com o que você odeia. As redes sociais e seus algoritmos, por exemplo, eles operam com base em explorar as nossas emoções. Você vê lá, a pessoa posta alguém tomando um detergente, você vai ver lá, tem 500 mil comentários de pessoas indignadas. Porque o objetivo dos algoritmos das redes sociais é de mobilizar o nosso ódio mais primitivo e a nossa alegria mais primitiva. Esse é o princípio das redes. Ela não cabe, por exemplo, nenhum espaço de moderação. Ou você é tudo, ou você não é nada. E é por isso que aquela frase célebre, Igor, do filósofo, que é conhece-te a ti mesmo, passa a não ter sentido. Porque os algoritmos de IA, eles dizem o seguinte: não precisa se conhecer, não. Deixa que eu faço isso. Eu vou te conhecer. E aí, parte
da nossa sociedade, especialmente dos nossos jovens, vocês estão aqui, são jovens, passa a viver num mundo que é organizado pelas plataformas. Não é que você convive com a tecnologia. A minha experiência com 37 anos é de que, nos meus 17 anos, eu frequentava uma lan house. Quem aqui mais da época da lan house? Você ia numa lan house, para você usar o computador por determinado número de horas, você ia para a sua casa. Ou você tinha um computador na sua casa, depois de um tempo, você tem um computador, você usa o computador por determinado horário, porque você tem um acesso limitado à internet, você não pode ficar o tempo inteiro com ela. Agora, não. O celular, a internet, as redes em geral, elas fazem parte da nossa vida 24 horas. A primeira coisa, eu tenho certeza, que todo mundo que está aqui faz quando acorda, é abrir o celular, é olhar o celular. E aí eu vou fazer uma rápida experiência aqui com vocês. Vamos abrir os nossos celulares e dar uma olhadinha. Os celulares, em geral, tem lá nas configurações uma coisa chamada tempo de tela. Né? O iPhone tem isso, o Android também tem isso. Então, vamos dar uma olhadinha, por favor, para a gente ver quanto tempo de tela hoje você despendeu, Vital, lá no seu celular. Em geral, tem uma média diária, né? Uma média que faz uma análise das últimas semanas. Dá uma olhadinha aí para nós. O brasileiro, em média, fica cerca de 9 horas por dia no celular. Nós somos um dos países que mais consome redes sociais e que mais fica no celular diariamente. Dê uma olhadinha aí, quem conseguiu ver. Não precisa falar o tempo. Né? No iPhone, aí, configurações, você vai lá e já faz uma pesquisa. Tela, tempo, que ele já vai mostrar. Alguém aí achou? Deixa eu ver aqui no meu, como é que mostra. Nada? Ah, para alguns tem que ativar, né? Então, tem gente que nem não chega a ativar para que ele faça esse monitoramento. Mas quem não tem ativado, eu recomendo que ative para você ver screen time, se tiver em inglês, ou tempo de tela. Você vai ver que você fala assim, eu não uso muito. Tempo de uso, perfeito, muito obrigada. Achou aí, professora? Não precisa contar, não. Isso é informação confidencial, deixa ela aí quietinha. Achou, professor? Alguém achou? Levanta a mão aí quem achou. E aí, foi mais só vai dizer se foi mais ou menos que você esperava. Mais ou menos? O professor está menos, mais. E aí, foi mais ou menos? Mais ou menos, ele ficou no meio. E você achou? E aí, mais ou menos? Mais. Porque a gente fala... Eu só vou dar uma olhadinha rapidinho aqui, o que está acontecendo, quando você vê, já deu 1 hora. Não é diferente de um cassino. Não é diferente. A sensação de não ter a dimensão e o controle sobre o tempo, porque o do espaço a gente perde, né? A pessoa está aqui do seu lado, você não consegue prestar atenção nela. Você concentra-se 100% na tela. Há uma perda da concepção de tempo e de espaço. Observem, especialmente para os estudantes. Os estudantes trabalham comigo, jogo duro, falo, não, professor, eu não tenho tempo de ler o texto. Professor, eu não tive tempo de fazer a tarefa. Eu falo, vamos embora, só olhar aqui, eu não quero ver. Só quero que você mesmo olhe o tempo que você gastou de tela. Meu tempo está acabando, Vital, mas eu ainda tenho muito o que falar. Segura aí 10 minutinhos. Tá bom, Vital, deixa eu ir embora. Vamos que vamos, vai dar certo. Esse mundo, Vital falou que vocês têm horário. Quem quiser ir também, gente, fica tranquilo. Sei que também a gente teve um atraso, não se preocupe. Fale mais. Obrigado. Uma professora sempre apoiando a outra. Gratidão, professora. O que é esse tempo enorme, Igor, que a gente tem dedicado ao uso do celular, produz? Produz para as plataformas dados, informações. Produz para... Enquanto você recebe, né, a recompensa, a micro-recompensa, que é o like, ui, que alegria, ganhei um like, sou amada. Nossa, que maravilha, alguém está me seguindo. Nunca vi, tem 10 mil seguidores, 5 mil. Enquanto você recebe isso, em troca,
as Big Techs recebem os seus dados, recebem informações preciosas. Agora veja, alguém que já assistiu Black Mirror, que é uma série muito famosa, perfeito. Tem uns episódios de Black Mirror que quem nunca assistiu, eu recomendo, tá? Assista qualquer episódio, assim, tem uns que são mais pesados, mas tenta ver um outro. Tem um episódio que as pessoas elas são todas avaliadas 24 horas por dia com estrelinhas, e você vai interagindo com elas conforme a quantidade de estrelas que ela tem. Isso não é diferente do que a gente tem hoje. As relações que a gente estabelece com as redes sociais, com o Discord, com os jogos online, onde, especialmente, de novo, os jovens, né, têm construído suas referências de mundo, suas referências de masculinidade, suas referências de afeto, de amor, de cuidado. Isso não é neutro. E não é por coincidência que as pesquisas recentes têm demonstrado que, sobretudo, os meninos mais jovens têm tido uma posição política mais à direita. E eu vou puxar mais à extrema direita. Porque o algoritmo te ajuda a fazer essas escolhas políticas. Lembra do exemplo do futebol? O algoritmo ele não quer que você escolha. Para te manter numa plataforma, ele escolhe por você. Mas o que ele te dá em troca? Ele te dá uma visão de mundo, que nem sempre corresponde àquela que talvez seja mais interessante para você mesmo. Só que a gente viveu uma forma tão cansativa, a gente construiu uma forma tão cansativa de viver, tão asfixiante, tão monótona, tão com pouca capacidade criativa de se expressar no cotidiano, que realmente parece que não tem sentido escolher. É melhor mesmo que a Netflix, quando você abre lá, ela já te recomende alguma coisa. É melhor mesmo que quando você entra no Spotify, quem aqui tem Spotify? Alguém tem Spotify? Você não aguenta mais aquelas mesmas playlists e músicas que o Spotify bota para você, mas você não quer escolher, então deixa ele tocar. Veja o que eu estou querendo dizer. A maneira que a gente está vivendo, ela não é tão diferente de algo que é muito já debatido no campo das pessoas que estão na área da nutrição, por exemplo, ou na busca pela soberania alimentar. É muito parecido com os ultraprocessados. São gostosos, são rápidos, muito açucarados, te dão energia imediatamente, têm muita intensidade, mas eles são totalmente vazios do ponto de vista nutricional. A lógica algorítmica ela é muito parecida. Os ultraprocessados digitais que a gente recebe todos os dias no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, nas nossas redes, eles produzem efeitos que ainda estão sendo investigados do ponto de vista da saúde mental. Quem é professor aqui de novo e quem é estudante aqui de novo deve perceber o quanto ficou mais difícil se concentrar, especialmente depois da pandemia. Como é que ficou difícil fazer uma leitura aprofundada? Como é difícil a gente ficar numa sala de aula em que os estudantes se sintam estimulados a falar, a participar. Só que, veja, tem uma coisa perversa nessa lógica dos ultraprocessados digitais que vão moldando o nosso comportamento diário. Os grandes donos das Big Techs, eles são os primeiros a impedir que seus filhos, desde crianças, acessem celulares, redes sociais de forma irrestrita. Mas, enquanto isso, os filhos dos trabalhadores, que vivem cada vez mais em territórios, Enedina, marcados pela violência, são empurrados para os celulares como uma forma de proteção das famílias para essas crianças e adolescentes. E aí o celular é o espaço do lazer, é a praça, é o cinema, é o jogo, é a companhia, é a construção de visão de mundo. Então, que sociedade é essa que a gente está construindo? A gente está construindo uma sociedade em que a juventude que se apresenta para nós, ela é profundamente apresentada a um mercado de trabalho hostil, que dificilmente oferece tantas oportunidades, até porque a promessa agora não é que ninguém frequente a universidade. A promessa é que todo mundo pode monetizar na internet, todo mundo pode viver do digital. Observem que isso é tão forte que as crianças e adolescentes hoje, que você dialogar e conversar, boa parte delas vão dizer que o que você quer ser quando você crescer? Né? Minha geração, a gente era meio, né? Quero ser médico, quero ser professor, quero ser... Hoje, boa parte vai responder como minha sobrinha respondeu esse tempo. Para mim, eu quero ser youtuber, professora. Quero ser tia, eu quero ser youtuber.
As pessoas querem ser tiktokers, as pessoas querem ser youtubers, as pessoas querem ser influencers. Por que elas têm esse novo tipo de desejo? Porque essa é uma forma que revela um tipo de qualidade de vida diferente daquelas que elas tiveram, ou as suas famílias tiveram. Porque o que as famílias da maior parte dos trabalhadores brasileiros têm vivido e experienciado é um trabalho baseado na informalidade, na perda, né, de vínculos coletivos. Os sindicatos estão aí para mostrar o quanto que a lógica sindical tem sido afetada. É um mercado de trabalho baseado na uberização, né? Você é contratado pela plataforma, aliás, nem existe a lógica do contrato. E que, especialmente, os jovens são convidados, de novo, a serem desestimulados ao nível superior e estimulados a trabalhar de casa, no famoso digital. Vou dar um exemplo, né, para a gente encerrar e passar para o Igor, também para ele colaborar, que tem muito a nos dizer. O chamado microtrabalho digital. Alguém que já ouviu falar nisso? Microtrabalho digital, Fábio? Então, basicamente, o microtrabalho digital, parênteses, porque em 2019, a primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu convivia com uma mulher brasileira que trabalhava para o YouTube e hoje eu entendo que ela fazia microtrabalho digital. Na época, ela não sabia nem nomear o que ela exercia ali no cotidiano. Uma pessoa que é trabalhadora, né, do microtrabalho digital, o que ela faz? Ela rotula a imagem. Ela vê, por exemplo, o exemplo que eu dei, cadeira, e rotula lá e diz que isso é uma cadeira, ou isso não é uma cadeira, isso é uma mesa. Ela classifica as informações, ela pode avaliar aplicativos, ela pode assistir vídeos, ficar exposta o dia inteiro numa sala assistindo vídeos, dizendo se aquele vídeo deve ou não ser recomendado para crianças, dizendo se aquele vídeo tem ou não cenas de violência. Basicamente, essas pessoas treinam a inteligência artificial. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, e quem produz, né, a gente pensa só nos engenheiros de software, engenheiros de dados, o pessoal da TI, né? Mas a cadeia produtiva da inteligência artificial, ela envolve uma série de trabalhadores precarizados, inclusive. Aí eu vou relatar o que uma pessoa que faz microtrabalho digital, por exemplo, faz. Tá? Essa é uma pesquisa que saiu em 2023, muito legal, inclusive. Abre aspas. Existem muitas tarefas estranhas. Entre elas, tirar foto de cocô de cachorro, avaliar sites pornográficos, avaliar o conteúdo pornográfico de uma imagem, gravar vídeos de você em determinada condição, no ambiente de luz e posicionamento. Quem falou isso foi a Angélica, de 27 anos. Um outro depoimento é o do Pedro, que também trabalha com essa ideia de microtrabalho digital. Eu trabalhava num projeto do Facebook. Eu tinha que verificar o anúncio para avaliar se ele tinha sangue, se tinha violência, cenas de abuso, se continha armas, porque eles só pagam o valor referente à hora. Eu precisava ter um apoio psicológico, um amparo, tirar aquela imagem da pessoa da minha cabeça, porque ninguém consegue se acostumar a isso. Então, observem, esse tipo de trabalho tem sido cada vez mais requerido pelas essas plataformas. É um engano a gente pensar que a IA ela trabalha de maneira totalmente autônoma, sem supervisão. E eu não estou falando da supervisão para garantir a credibilidade, não. Existe uma modalidade chamada aprendizado supervisionado e outra não supervisionado na IA. Agora, sim, por fim, para terminar, embora eu esteja só na metade do que eu tinha preparado, eu queria dizer uma coisa importante. Hoje pela manhã, uma revista... Tá bom. Hoje pela manhã, numa revista importantíssima, chamada The Economist, saiu pela manhã um artigo chamado Prepare for an AI Jobs Apocalypse. Prepare-se para um apocalipse dos empregos causado pela inteligência artificial. Essa é uma revista que não é uma revista de esquerda, não é uma revista que é progressista, é uma revista conhecida por ser fortemente liberal e neoliberal. E lá ela defende que nós precisamos nos antecipar ao que a IA irá produzir. E ela não está querendo dizer se vai ou não vai ter emprego para todo mundo, não é esse o aspecto principal.
O aspecto principal é que, em determinado momento, a revista faz a seguinte citação, abre aspas, eventualmente, os seres humanos podem se tornar economicamente inviáveis, como os cavalos se tornaram na época do automóvel. O que significa você ser economicamente inviável? Significa que o ser humano, seguindo lá, inclusive, o meu argumento, ele vai se tornar tão dispensável do ponto de vista da realização de algumas tarefas e atividades de trabalho, que não se saberá mais o que se faz com esse ser humano. O que se faz nesse ser humano numa sociedade baseada no trabalho como princípio da valoração, como princípio da determinação se você deve ou não ser considerado, por exemplo, um cidadão de bem. Aqui a ideia não é a gente fazer uma crítica vazia contra a inteligência artificial, mas é disputar o seu sentido. E seguindo até a lógica, né, da The Economist, tentar desvendar o véu que a lógica do trabalho no capitalismo produz e, sobretudo, convocar a nossa juventude a produzir formas de repensar não só a IA, mas os marcos civilizatórios que estamos construindo, produzindo e reproduzindo todos os dias. Tá? Muito obrigada.